Olá! O programa desta semana é sobre aposentadoria. Quais os critérios para ter direito ao benefício? E quem se aposenta pode desistir e voltar ao mercado de trabalho? Como fazer isso? Veja também idosos que, mesmo aposentados, são os chefes da família e precisam dar um jeito de pagar as contas. E ainda uma entrevista exclusiva com uma especialista sobre o idoso e o mercado de trabalho. O STJ Cidadão começa agora. Aposentadoria, um direito previsto em lei desde que o trabalhador tenha a idade mínima ou tempo de contribuição suficiente. Cumpridos os requisitos, é hora de deixar o mercado de trabalho. Mas se o aposentado quiser voltar, como faz? Na casa de Dona Francisca é assim. Ela levanta cedo, cuida dos afazeres e nas horas vagas faz artesanato. Hoje aposentada, Dona Francisca trabalha em casa, até também um pouco para ocupar o tempo, né, Dona Francisca? Com certeza, ocupar o tempo para não ficar tão ansiosa. São todos feitos pela senhora? São, todos. E gosto de fazer. Agora hoje a senhora pode fazer isso em casa porque está aposentada, mas a senhora teve dificuldades para aposentar na hora da aposentadoria? Fiquei triste até porque quando eu completei esses 60 anos fui aposentar, não constava o tempo de serviço, né? Aí eu tive que trabalhar mais tempo para poder conseguir a aposentadoria. Até que veio a boa notícia. Aí a moça me falou que só com 60 anos eu poderia aposentar por idade, né? Aí mas tinha que completar os anos de contribuição. Aí eu continuei trabalhando. Quando foi com 60 anos eu fui lá. Aí ela fez as contas, tudo, já tinha até ultrapassado o limite de anos, né, de contribuição. Aí consegui. No país, já são quase 18 milhões de aposentados. No Brasil, a lei determina que o trabalhador pode requerer o benefício por idade. O homem tem que ter pelo menos 65 anos e a mulher 60. Ou ainda, por tempo de contribuição ao INSS. 35 para os homens e 30 para as mulheres. A lei, ela diz que o benefício ele tem que ser concedido em até 45 dias. Se não concede em até 45 dias, a Previdência não manda a carta de concessão, ele vai ser corrigido. Então, o segurado, ele, a partir da data que ele fez o pleito, que ele deu entrada no requerimento dele, ele já faz jus e está contando os 30 dias a partir daquela data, né? E nós vamos garantir a retroação à data que ele fez o requerimento ou que ele agendou. Agora, em 45 dias, o INSS deve pagar, fazer o pagamento dele, fazer a concessão, em 45 dias, né? Agora, nesse percurso, às vezes há necessidade de alguns documentos para serem comprovados. E aí, ou fica para o segurado trazer, né, ou fica para a Previdência verificar nos arquivos, ou então pleitear junto a um órgão. Quem trabalha a vida toda espera aproveitar a aposentadoria de uma forma sossegada. Só que muitos, depois de se aposentar, descobrem que o valor a receber é muito pequeno. Não é suficiente para cobrir as despesas. Foi o que aconteceu com seu Hélio. Descansar, viajar, curtir minha família. E por que o senhor teve que voltar a trabalhar? Porque o salário é muito pouco, corta a metade, o meu cortou a metade. E comprovo isso aí. Não é que estou falando porque estou reclamando. Eu comprovo que eles cortaram a metade do meu salário. Aos 68 anos, seu Hélio precisa voltar ao mercado de trabalho. Por isso, pediu a desaposentação. E seria isso possível? Desaposentar? Não. Que é aposentado, é aposentado. Acho que não. Não, se foi um direito adquirido legalmente, por tempo de trabalho, por invalidez, ou qualquer coisa que seja legalmente, eu acredito que não. A desaposentação na prática é o seguinte: o segurado abre mão do benefício. Com isso, ele volta para o mercado de trabalho e a contribuir com o INSS. E adia a aposentadoria para lá na frente, quando espera receber um valor maior por conta das novas contribuições à Previdência Social.
Este especialista explica que a legislação brasileira não permite. Muita gente tem buscado isso por meio da justiça. Via de regra, a desaposentação consiste numa ação judicial que irá tentar proporcionar a esse segurado uma modificação, uma melhoria no valor da sua aposentadoria. Mas para isso é necessário que, primeiro, esse segurado já seja aposentado pelo INSS e que permaneça exercendo suas atividades no mercado de trabalho. Então é aquele aposentado, que é bastante comum, que se aposenta, mas continua trabalhando. Ao continuar trabalhando, esse segurado necessariamente terá que contribuir para o sistema previdenciário. E em virtude dessas contribuições posteriores à sua primeira aposentadoria, é que foi criada a ação, a tese da desaposentação, para que haja uma totalização desses períodos contributivos existentes antes e depois da primeira aposentadoria. Nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito à desaposentação. No ano passado, a primeira sessão do tribunal decidiu que o aposentado pode renunciar o valor do benefício sem ter que devolver o que foi recebido para a Previdência Social. As ações judiciais de desaposentação foram a grande novidade dos últimos anos no direito previdenciário e tem tido uma repercussão muito importante, muito significativa, tanto nos tribunais, na Justiça Federal, quanto na vida desse segurado. Existem várias pessoas que já gozam da desaposentação e já recebem uma aposentadoria melhor, e isso é conseguido através de liminar, Então, ainda que a tese da desaposentação não tenha sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal, várias pessoas já possuem essa melhoria no valor de seus benefícios em virtude de liminares que foram concedidas. E daqui a pouco, relatos de quem deixou o mercado de trabalho e hoje se vira com aposentadoria para sustentar a família. Eu volto em instantes. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E quem disse que quando eles se aposentam, acabam as responsabilidades? Pelo contrário, você vai ver agora relatos de idosos que sustentam a família toda em casa e até precisam retornar ao mercado de trabalho depois da aposentadoria para melhorar a renda. 17 milhões. Esse é o número de lares brasileiros chefiados por idosos. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda conforme o IBGE, os que têm mais de 60 anos de idade somam mais de 24% do total de pessoas que têm a tarefa de sustentar sozinhas uma família inteira, comandar a casa, pagar as contas. E por isso, às vezes, é preciso fazer trabalhos extras para dar conta de tudo, já que, em muitos casos, a aposentadoria não cobre as despesas. O seu José Rodrigo Leão sabe muito bem como isso funciona. Pago multa, pago seguro obrigatório. O seguro obrigatório é o seguro total, né? Porque aqui está roubando muito carro. Eu pago dos dois, quando sai o pagamento, inclusive esse ano está quitado o seguro, graças a Deus. Aí compro, divido o dinheiro aí pago as prestações, os cartão, né? Cartão de crédito aí que vem estourando. Porque tem que pôr gasolina, fazer compra,
pessoal usa mais o cartão, aí vem. Mas eu, graças a Deus, pago é tudo, porque se você vai pagar um pouquinho... Graças à experiência como mecânico, ele consegue completar a renda. Eu ajudo, né? Eu faço uma ajuda lá. Eu trabalhei há uns tempos na Nova Cap, porque eu trabalhei de mecânico, aqui nesse bloco aqui. Mas os carros eram diferentes, era tipo, o sistema de combustão dele era carburador. Quando é um carro assim mais antigo, que é carburador, aí eu vou lá, mexo, né? Porque eu sei. Mas quando parte para injeção, TBI, TBA, fonte. Fonte para mim é só da água mesmo, que eu não entendo de fonte. Os idosos têm uma renda garantida pelo benefício, pela previdência, pelo trabalho, por investimentos. E há na sociedade uma porcentagem grande de desemprego, então, de jovens. E diante do desemprego, as pessoas que são dependentes são aquelas, né, que não têm uma renda suficiente para ser autônoma. E os idosos hoje transferem muita renda para os mais jovens, para os filhos, para as novas gerações. O Brasil é um dos países que tem a maior proporção de transferência de renda dos mais velhos para os mais jovens, em torno de aproximadamente 80%. Na China, na Coreia, na Ásia em geral, são os jovens que transferem renda para os idosos. Então, há mais dependentes jovens de idosos que dependentes idosos de jovens. E quem cuidou dos filhos muitas vezes precisa cuidar dos netos. Mesmo que a obrigação não seja deles, os avós aceitam mais essa obrigação. A obrigação de cuidar de netos é algo que pode ser forçado pela justiça e pode ser forçado pelas circunstâncias. É necessário o suporte para que as crianças, os netos, sejam cuidados socialmente. E os idosos podem ter essa opção, né? Porque há uma afetividade, interatividade intergeracional. Os idosos querem ter uma continuidade, né, por meio da família. Essa situação, Dona Maria do Socorro conhece muito bem. Aos 69 anos, ela sustenta a casa com a aposentadoria de um salário mínimo. E com a perda da filha, também cuida das duas netas. Desde quando a mãe dela ficou grávida, que ela morava comigo, a mãe dela, né, que ela se separou do pai dela aí. Aí ela ficou morando mais eu. A mãe dela, ela nem sabia que estava grávida, que eles brigavam muito, aí ele arrumou, chegou aqui e disse, Dona Socorro, eu vou deixar a Celina aqui enquanto eu arrumo um barraco, que eu não arrumei. Ele nunca mais está juntado, né? Ele já tinha arrumado outra, que é uma menina da mesma idade dela, o filho dele mais velho. Ela ficou morando comigo até quando nasceu, até hoje. Ele nunca deu nada para ela, só resistiu, mas nunca deu nada. Administrar o dinheiro não é tarefa nada fácil. Compro comida, compro roupa, calçado para mim e para as duas meninas. Pagar conta de água, conta de telefone, comprar gás, né? Tem de comprar remédios. Quando o meu não tem, que eu também tomo remédio, eu tenho de comprar também. A renda ainda é desigual na velhice. A velhice é desigual, não é? Ela é não só heterogênea, porque cada um envelhece de uma maneira específica, mas a velhice é desigual. Então nós temos, né, uma categoria de idade que não tem o mesmo perfil. Ser velho pode ser muito diferente para quem mora na favela e para quem mora em Miami. Então toda essa, né, diferença
impacta na família também. E no próximo bloco, uma entrevista com uma especialista sobre o idoso e o mercado de trabalho. Eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O idoso e o mercado de trabalho, as dificuldades para encontrar uma vaga, o preconceito. Sobre estes e outros assuntos, a equipe do STJ Cidadão conversou com uma especialista. Eu converso agora com Maria Eugênia Jataíde, ela é coach, e um dos trabalhos realizados por ela é preparar o idoso para o mercado de trabalho. Maria Eugênia, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, agora a primeira pergunta é, por que ainda tem essa dificuldade do idoso ingressar, ter uma vaga no mercado de trabalho, apesar de ainda estar ativo, né? É importante a gente ampliar essa questão, porque, na verdade, entrar no mercado de trabalho é uma dificuldade não só para os idosos, mas também para os jovens, né? Agora, a pergunta ela é interessante porque ela nos leva à questão de preconceitos, né? Então, existem mitos e preconceitos relacionados à questão do idoso na entrada no mercado de trabalho. É preciso compreender que mercado de trabalho envolve a questão de uma carreira construída, de desenvolvimento de competências, de saber fazer, né? Então, é o resultado disso, né? Então, vai ser difícil se eu não me preparei, né? E vai ser mais fácil se eu mantenho a minha qualificação atualizada. O Estatuto do Idoso proíbe a discriminação, claro, mas isso ainda é visível na hora da seleção? Pois é, o Estatuto do Idoso é muito interessante. Se existe a lei, é porque acontece algo na sociedade que não está sendo praticado. E, na verdade, o que a gente precisa é que a lei tenha eficácia social, ou seja, que ela saia do papel e venha para a prática. Existe, sim, discriminação, né? Agora, é preciso lidar com isso de frente, né? Tanto a sociedade como as pessoas que percebem essa discriminação e a forma como elas podem agir diante de uma situação como essa. Agora, nossa equipe foi para as ruas, ouviu o telespectador, ouviu as pessoas que têm dúvidas. Vamos para a pergunta do Sérgio. Pois não. Meu nome é Sérgio Close e eu gostaria de saber se eu, na minha idade, já sendo uma pessoa de idade, eu posso ser contratado recebendo menos que as outras pessoas que têm uma idade menor que a minha? Pois é, ser idoso, isso diz que tem que ter um salário diferenciado ou não? Olha, pode acontecer, principalmente se a organização não tiver um plano de cargos e salário, não for uma organização estruturada. Agora, é uma prática que a tendência é que isso não aconteça, né? O que pode ocorrer e que a gente observa é que o idoso ele pode ser alvo de práticas que não são éticas, né? Então, é até pela necessidade de busca de recursos. Então, existe uma determinada fragilidade de determinadas, digamos assim, organizações não estruturadas nem éticas se aproveitarem dessa fragilidade e contratarem o idoso ganhando menos. Agora a pergunta do Altivo. Meu nome é Altivo Carvalho de Souza. Eu gostaria de saber se eu sofrer um assédio no meu local de trabalho por não dar conta de exercer as mesmas funções que meus colegas de trabalho
fazem, o que é que eu devo fazer? Aí tem duas coisas, né? Primeira questão é conhecer o que é assédio, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma noção equivocada do que é assédio. Até porque a colocação em seguida é dele não conseguir fazer o trabalho que os colegas fazem. Então, a pergunta é, ele foi contratado para desenvolver essas atribuições e demonstrar essas competências, né? Se ele foi contratado, ele vai ter um problema aí. Então, ele vai ter que, por exemplo, conversar com o gestor sobre o seu plano de desenvolvimento, né? E buscar o seu autodesenvolvimento, né? Então, existe uma tendência muito grande de uma passividade frente às situações que surgem, né? Na verdade, você é o dono da carreira, né? Você está ali para desenvolver um trabalho. Você foi contratado para desenvolver um trabalho, né? Então, é preciso compreender e ampliar a consciência. Realmente, eu fui contratado para desenvolver essas atribuições e competências que os meus colegas fazem, né? Responder essa pergunta. Eu dou conta? Bom, se eu não dou conta, o que eu posso fazer a respeito? Qual vai ser a minha ação? Eu posso aprender, me desenvolver, né? Ou eu posso sair desse local e ir para outro local? Quer dizer, então envolve um processo de aprendizado e de decisão. Agora, como é que é a relação do idoso e o mercado de trabalho em outros países? Essa é uma problemática só no Brasil, dessas dificuldades, ou não? Bom, eu não tenho assim muito conhecimento aprofundado com relação à questão dos outros países. Agora, o que eu observo é o seguinte, o trabalho do idoso ele está ligado à questão previdenciária. Então, existe um movimento nos países no sentido de aumentar a idade da pessoa poder entrar na aposentadoria, né? Quer dizer, ela fica ativa mais tempo, né? E não tem essa dificuldade de ir procurar, depois que está idosa, procurar outro emprego. Isso. Recentemente, a gente teve na França um movimento das pessoas contra a questão que eles estavam querendo aumentar em 2 anos a idade para a aposentadoria. Então, o que acontece? Como a questão sanitária nos países foi desenvolvida, então as crianças morrem menos, tem mais pessoas, né? Então aumenta a questão de uma população e uma população que está envelhecendo e que vai se aposentar. Então a questão o sistema previdenciário tem que se sustentar. Então você tem que ter mais pessoas trabalhando para sustentar esse sistema previdenciário. Agora, Maria Eugênia, ao contrário do que se pensa, é vantagem ter uma pessoa com mais de 60 anos dentro da sua empresa, né? Com certeza, né? Você vê exemplos de pessoas que dirigem empresa com mais de 60 anos, né? Nós temos exemplos, né? Roberto Marinho foi o Antônio Hermílio de Moraes foi um cara, né, que produziu assim. E essas pessoas nas organizações com mais de 60 anos, eles podem atuar como mentor, né, nas equipes, né, orientando com a sua experiência a respeito da questão do trabalho, da cultura organizacional, né, de como fazer, né, porque as pessoas que estão nessa idade, eles têm um outro vínculo e um outro compromisso com a organização. Os jovens que são de outras gerações, Y, Z, que estão chegando no mercado, eles querem as coisas muito rápido e eles não têm um nível de maturidade. Então, a questão é que essas gerações possam ter oportunidade de conversa para que possa beneficiar a organização, ter uma sustentabilidade. Vamos agora ouvir a pergunta do Francisco. Pois não. Meu nome é Francisco Lourenço dos Santos. Se eu passar num concurso público, eu sou impedido de assumir o cargo só por eu ser idoso? Essa questão aí é bem interessante, porque no serviço público existe a aposentadoria compulsória que se dá aos 70 anos. Então, é preciso avaliar, né, se realmente vai fazer um concurso público, se está próximo dessa idade. Eu sugiro que não faça, porque tem a compulsória, né? Então, o interessante é procurar organizações de direito público-privado, né, em que você pode trabalhar com mais idade. Ter mais tempo para poder mostrar o serviço, né, fazer uma carreira lá que dá tempo, né, até porque a expectativa de vida aumenta a cada dia, né? E a gente vê muito também, nessa faixa de idade, o empreendedorismo, né? Pessoas buscando trabalho autônomo, né, desenvolvendo atividades, principalmente na linha de serviços,
né, de prestação de serviços. Acumular tudo que eu fiz ao longo da vida, trazer agora para o meu negócio, né? Isso. Aplicar naquilo Isso. que é meu. É. E dá certo, né? Com certeza, se a pessoa planeja, né? Se a pessoa se organiza e sabe realmente o que quer e onde ela vai colocar os seus recursos e suas habilidades e competências, com certeza a probabilidade é grande de dar certo. Agora vamos falar um pouquinho da questão dessa relação do idoso dentro da empresa com as outras gerações, né? A gente sabe que ao lado dessa possibilidade de contratar a pessoa com mais idade, com uma experiência, tem também aquele anseio das empresas de terem gente nova, gente muito recém-formados. Como é que é lidar com esse conflito de gerações dentro de uma empresa? É complicado? É interessante, eu diria que é interessante, porque assim, a minha vida profissional foi sempre dentro de empresa. E eu pude observar isso desde o período em que eu era bem jovem até o período da minha aposentadoria, né? Então, você observa que quando você tem um gestor que ele é muito inseguro, ele vai ter uma dificuldade maior de lidar com pessoas mais velhas, né? E muitas vezes, assim, ele arregimenta pessoas mais jovens, até porque ele imagina que vai ter um controle maior, né? Quando, na verdade, a grande oportunidade seria que você tivesse na equipe pessoas com um perfil diferenciado, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, porque as pessoas aprendem muito em conjunto, né? Tanto os mais velhos aprendem com os bem jovens, como os bem jovens aprendem com os mais velhos, né? Então, isso é muito benéfico para a organização. E a grande oportunidade que tem aí é a oportunidade de gestão de conversa, gestão de relacionamento, desse aprendizado. Ok, Maria Eugênia, muito obrigada pela participação, pelas informações. Não, eu agradeço a oportunidade e estamos aí para outras. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, ó, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.